Eu, como um último elemento, já quero ouvir o Caio, o Zé fica mais um pouquinho com a gente. Nessa entrevista hoje do deputado Marcelo Ramos, né, que preside a comissão especial hoje cedo no Jornal da Manhã, em que fala abertamente sobre o Congresso assumir o protagonismo, dizendo que o presidente, quando se manifesta, acaba mais atrapalhando o andamento da reforma do que qualquer outra coisa, já num sinal claro desse afastamento, ainda que e desse aumento de pressão, né, Caio? Ainda que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteja caminhando também no mesmo sentido para aprovar a reforma e etc. Como é que fica essa pressão em cima do presidente Bolsonaro e essa agitação aí com o povo que deve decidir os rumos do país? Pois é, eu queria seguir a cronologia aqui no comentário, começar com o texto compartilhado na sexta-feira pelo presidente, até porque a gente não teve oportunidade de comentá-lo aqui. Bom, a autoria conhecida e agora reconhecida, né, é do Paulo Portinho. Ele é analista da Comissão de Valores Mobiliários da CVM, é um filiado do Partido Novo. E o Portinho, ele tem uma promissora carreira aí como analista político, viu, Carlos Aros? Porque o texto dele é muito lúcido e escancarou aí o modus operandi do pântano político em Brasília, que vai muito além do Centrão. A íntegra, o ouvinte da PAN consegue encontrar digitando no Google quem é o autor do texto compartilhado por Bolsonaro. Eu sugiro a matéria da revista Exame. Eu selecionei alguns trechos aqui, até porque se eu fosse apenas comentar, eu comentaria concordando. E eu faço mais uma última observação, que é o seguinte: o texto ele é crítico, ele não sai por aí incensando a administração Bolsonaro. Então vamos lá. Bastaram 5 meses de um governo atípico, sem jeito com o Congresso e de comunicação amadora, para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com o interesse dos eleitores, sejam eles de esquerda ou de direita. O Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. Não são só políticos, mas servidores sindicalistas, sindicalistas de toga e grupos empresariais bem posicionados nas teias do poder. Isso vai ao encontro daquele diagnóstico lapidar do ministro Paulo Guedes, num dos seus primeiros discursos, que fala que piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. Né? Também é a tese da obra recente do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Representante da Casa Real no Congresso, cientista político. Eu recomendo a leitura do livro dele, porque o Brasil é um país atrasado. Ele vai discutir aí essa sucessão de oligarquias que, desde a fundação da República, parasitam o nosso país. A conclusão do texto do Portinho é muito interessante. Olha o que ele diz. Bolsonaro não é culpado pela disfuncionalidade, pois não destruiu nada. Aliás, até agora não fez nada de fato. Não aprovou nada, só tentou e fracassou. Ele é só um óculos com grau certo para vermos que o rei sempre esteve nu e é horroroso. Olha que metáfora interessante. É como se o Bolsonaro fosse uma lente de aumento para uma realidade inconveniente, ou como se ele fosse uma janela tosca que nos permite contemplar uma paisagem aterradora. E a frase síntese desse texto, Aros, é a seguinte: Bolsonaro provou que o Brasil, fora desses conchavos, é ingovernável. Isso é importante, porque estamos falando muito que o Bolsonaro disse que o Brasil é ingovernável. Não, fora desses conchavos. Mas esse é um dos únicos pontos em que eu discordo do autor do texto, do Portinho. O Brasil ele não é ingovernável, ele é difícil de governar. É completamente distinto o conceito. As democracias, elas exigem esforço redobrado para avançarem, né? Não se derrota a velha política em uma geração, se derrota a velha política em uma geração, certo? É diferido no tempo. Da mesma forma que a cleptocracia ela foi construída em décadas de picaretagem, de corrupção, MDBista, tucana e petista, da mesma forma, a gente terá que fazer com a velha política e o fim do toma lá da cá.